Seu familiar não passou no exame criminológico e não sabe o que fazer? Assista esse vídeo. O meu nome é Rafael Modenese, eu sou advogado criminalista e hoje iremos falar sobre o que fazer em casos de reprovação no exame criminológico. A reprovação de um familiar gera grandes dúvidas e incertezas, principalmente em quais serão os próximos passos, pois é muito importante a aprovação desse exame, que garante alguns benefícios, como por exemplo a saída temporária. E não pense que isso está acontecendo só com o seu familiar. Aqui no escritório é comum recebermos casos de reprovações no exame criminológico, e pelo simples fato de que a pessoa que passou por esse exame não foi orientada de forma correta sobre como funciona esse exame, pois essas orientações têm impactos relevantes para a aprovação. Mas antes de falarmos sobre a reprovação no exame criminológico, vamos tratar primeiro alguns pontos. E o primeiro deles é: o que é o exame criminológico? Esse exame é como se fosse uma entrevista, em forma de um teste, e que é conduzido por uma equipe multidisciplinar, envolvendo assistente social, psicólogos e até psiquiatras. E eles fazem perguntas para a pessoa presa no intuito de avaliar se ela está em condições e se encontra apta para voltar gradualmente ao convívio em sociedade. E o segundo ponto é: todos os presos têm que fazer esse exame criminológico? E a resposta é não. Normalmente, esse exame é reservado para aqueles que cometeram os crimes mais graves, crimes violentos e até crimes hediondos. Mas nem todo caso exige o exame criminológico. Então, mesmo um preso nessa situação, por exemplo, que cometeu um crime hediondo, a depender do seu caso em concreto, ele é dispensado de fazer esse exame. Via de regra, quem não se enquadra nesse tipo de crime, normalmente já é dispensado do exame criminológico. E o que acontece após a reprovação do exame criminológico? Bom, quando o preso não passa nesse exame, normalmente ele deixa de adquirir alguns benefícios, como por exemplo a saída temporária ou até mesmo a progressão de regime, seja para o regime semiaberto ou até mesmo para o aberto. E ainda que seja possível discutir ele ter um desses benefícios mesmo tendo reprovado, normalmente não é isso que acontece e a pessoa fica sem o benefício. Mas então, o que fazer em caso de reprovação? Mas antes de continuarmos, se você ainda está nesse vídeo, já se inscreva no nosso canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo e ajudar a quem você ama. Em caso de reprovação, existem algumas possibilidades que podem ser tentadas. Por exemplo, questionar esse exame, principalmente quando falta algum profissional necessário, como por exemplo a presença de um psiquiatra. Um outro ponto também é questionar quanto ao resultado do exame. Que, por exemplo, se todo o exame diz que a pessoa está apta e ao final o resultado dá como inapto, esse é um exemplo de um exame que pode ser questionado. Uma outra solução também é questionar a decisão da juíza ou juiz, pois esse exame ele é avaliado por um juiz que decide se irá concordar ou não com o resultado desse exame. Inclusive, um exame inapto pode ser considerado apto pelo juiz, a depender de outros fatores que são avaliados. Então, é possível tanto questionar o exame, quanto questionar a decisão judicial tomada com base nesse exame, podendo ser questionado até mesmo o Tribunal de Justiça, STJ e até mesmo para o STF. A grande questão é que normalmente o que acontece é que a pessoa ela tem que esperar um certo prazo para poder realizar um novo exame criminológico. No entanto, se nenhuma dessas soluções tiver um efeito, aí não tem jeito. O seu familiar terá que esperar um prazo para realizar um novo exame criminológico. E quando é possível repetir esse exame criminológico? Bom, infelizmente, a lei não traz um prazo para que esse exame seja realizado novamente.
e é comum juízes entenderem como um prazo razoável a espera de 1 ano para repetir esse exame, mas é possível fazer um pedido judicial para que esse exame seja realizado novamente em um prazo mais curto, em um prazo de até 6 meses. E não há um limite de reprovações, ou seja, o seu familiar preso pode fazer esse exame quantas vezes forem necessárias, até que ele consiga a tão sonhada aprovação. E esses são os principais pontos sobre o exame criminológico. Mas se você ainda ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco que podemos te ajudar.